Vamos nos colocar em pé, aqueles que assim podem, com suas Bíblias em mãos. Vamos abrir no Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 11. A página é a 1158, para aqueles que têm a versão segundo a minha. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Vamos estar meditando nos versículos de número 1 ao 5. Amém? Todos acharam? Está escrito: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos imensamente gratos e alegres a Ti, Senhor, por ter nos resgatado, por ter nos lavado com esse precioso sangue de Cristo Jesus, Senhor, o qual nos fez justos e inocentes diante de Ti, Senhor. Podemos desfrutar do Seu amor, da Sua graça e da Sua misericórdia, Senhor. Também Te louvamos por ter nos deixado a Sua maravilhosa palavra, que é viva, que é eficaz, perfeita e inesgotável. Palavra essa que o Senhor usa como ferramenta para convencer todo homem do seu pecado. Palavra esta que o Senhor usa para edificar-nos, exortar-nos e consolar-nos, ó Deus. Que nesse momento, Senhor, o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos receber com alegria a Sua instrução, essa porção da Sua palavra, Senhor. E que ela, ó Deus, possa ser colocada em prática. Que o Teu Santo Espírito assim ajude a cada um de nós, ó Deus, para que nós possamos não só conhecer a Ti, não só compreender a Sua palavra, mas também vivê-la, colocar em prática, Senhor, e dividir com aqueles que nos cercam e com aqueles que o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar acerca de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja me usando como instrumento da Sua vontade, segundo esse momento, guiando-me, ó Deus, por meio do Seu Santo Espírito, para que o Teu nome, ó Pai, possa ser engrandecido e glorificado por meio da explanação da Sua palavra, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Acredito que a maioria dos irmãos já tenham passado por essa passagem aqui, cerca da morte e da ressurreição de Lázaro, mais um dos milagres que a Bíblia relata que Cristo operou no seu ministério terreno, os milagres testificando que Ele é o Filho de Deus. E nós podemos aprender aqui, irmãos, nesses pequenos versículos, poucos versículos que lemos aqui, muitas riquíssimas verdades. Às vezes eu já ouvi inúmeras pregações sobre a ressurreição de Lázaro. Acredito que os irmãos também. Mas eu gostaria que nós pensássemos naquilo que nós lemos até o verso 5, onde narra, vamos dizer assim, a aflição daquelas duas irmãs, Maria e Marta. Hoje pela manhã a gente falava um pouco sobre morte, né? A morte da Sara, sobre sepultamento.
E aqui nos encontramos com uma passagem que um servo de Deus, com a palavra afirma que Jesus o amava, estava passando por um momento de enfermidade, por um momento de dificuldade, e a palavra de Deus afirma que Jesus o amava. E eu acho que quando afirma no versículo 5, João, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, eu acho que deve ter sido e deve ser um bálsamo para as nossas vidas. Saber que, mesmo em meio seja a enfermidade ou a dificuldade, é saber que o Senhor nos ama. E que, embora Ele não precisasse provar nada a ninguém, Ele provou o seu muito amor na pessoa bendita do seu único Filho, Jesus Cristo. Eu gostaria que nós pensássemos mais profundamente no versículo 5, que João disse: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A palavra de Deus afirma que Jesus amava Maria, Marta, e Ele também amava Lázaro. Eu fico pensando como deve ser algo muito feliz quando uma família inteira, que nem no caso desses 3 irmãos, prova e vive o amor de Cristo. Acho que não tem nada comparado. É ter a sua família servindo ao Senhor, provando desse amor, desse perdão, do amor que existe em Cristo. Se nós formos ler um pouco mais sobre essa família, outras passagens vão narrar que em outras ocasiões Jesus já esteve ali. A gente vê uma certa intimidade de Cristo com essa família. A gente pode pensar que era, no que diz respeito a ter comunhão com Cristo, era uma família favorecida. E imagino eu que eles tinham as suas dificuldades, os seus problemas, os seus percalços, assim como todos nós, mas eu creio que caminhava, fora os percalços, as coisas caminhavam bem naquele lar. Até que eles foram tomados por uma aflição, irmãos. A casa que estava tranquila, a casa daquela família, foi tomada por uma enfermidade. O irmão daquelas 2 mulheres, Marta e Maria, se encontrava enfermo. E eu creio que, vendo essa aflição, essa enfermidade do seu irmão, as 2 se preocuparam em logo informar a Cristo. Versículo 1 diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. João afirma, enfoca que Lázaro estava enfermo. Veja a atitude dessas 2 irmãs no versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Dito que eles sentiam que, se Jesus estivesse ali, a enfermidade poderia fugir da presença de Cristo. Então, que outra coisa haveria elas de fazer senão informar a Cristo sobre a aflição a qual aquela família passava? Acredito que elas imaginavam, poderia ter passado na cabeça delas, que o irmão delas se encontrava às portas da morte. E as suas amorosas irmãs imediatamente informaram a sua aflição, o seu sofrimento a Cristo, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Desde aí, irmãos, quantas vezes essa mensagem não deve ter sido dita em várias orações ao nosso Senhor? Quantos aqui já não
passaram por uma enfermidade. Nós temos nosso irmão Eduardo aqui, acredito que outros irmãos também, ou um parente, assim como Marta e Maria, não passou por um momento de enfermidade. E em nossas orações nós também não orávamos pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes. Imagino que o irmão Eliseu orava muito pelo irmão Eduardo. Senhor, aquele quem tu amas está enfermo. E eu gostaria de pontuar algumas coisas, irmãos, que aconteceu aqui com essa família e que serve de instrução para as nossas vidas. Lembrando que às vezes se prega por aí, na maioria das denominações, que é até vergonhoso dizer isso, que o crente ele não pode ficar doente, ele não pode ficar enfermo, e é uma maneira que muitas denominações usam para tirar dinheiro do povo. Mas a palavra de Deus, ela tem uma orientação. Primeiro de tudo que nós devemos entender e que fica claro é que, por mais que Jesus amasse a Lázaro, a Maria e a Marta, aquela família, isso não evitou com que eles fossem acometidos por uma enfermidade, que foi o caso de Lázaro. Então isso faz parte da vida, até daquele a quem Jesus ama. Então, nos versículos que nós lemos aqui, irmãos, aconteceu um fato dentro daquele lar ali, e que é mencionado no texto que nós lemos, no versículo 3, onde as irmãs tratam de informar o Senhor Jesus do que estava acontecendo na casa deles. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu imagino que as irmãs, elas meio que foram pegas de surpresas e acabaram um tanto surpreendidas de que a enfermidade tivesse chegado à casa delas. Pois se a gente lê no versículo 3, o recado a qual elas destinam a Cristo diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que... Implica um certo grau de espanto e de surpresa por parte delas. Era como se elas estivessem reportando a Cristo dizendo: Senhor, eis que nós amamos o nosso irmão, a Lázaro, e queríamos que ele fosse curado. Tu o amas, e no entanto, ele permanece enfermo. Era como se elas dissessem ao Senhor: tu poderias sarar-lhe com apenas uma palavra. Então, por qual motivo aquele a quem tu amas se encontra enfermo? Muitas vezes, até alguns servos de Deus, quando acometido por uma enfermidade, irmãos, tem se questionado na sua dolorosa doença ou na sua enfermidade, como casar essa questão de que o Senhor me ama, eu sou um eleito, eu sou um com Cristo, mas eu posso estar enfermo, eu posso estar sofrendo, que era o caso das irmãs e de Lázaro. Não deveria surpreender-nos, irmãos, que o homem a qual elas dizem que Jesus ama e está enfermo é apenas e somente um homem. Às vezes a gente despreza isso. E como afirmei, o amor que Cristo tem por nós, Ele não nos separa e não nos exime das necessidades ou das debilidades comuns da nossa vida humana. Afinal de contas, ainda estamos no mundo corrompido. Os homens de Deus, os servos de Deus, por mais que sejam redimidos em Cristo,
ele segue, nós seguimos, nós continuamos sendo homens. A aliança da graça, irmãos, não é uma carta que nos dá o privilégio e nos exime de enfermidades, como, por exemplo, aconteceu com Lázaro aqui. E os males, eu digo os males corporais, no caso aqui enfermidade, no caso de Lázaro, eles nos acompanharão, irmãos, até a nossa morte. Isso é fato. Imagine, na questão de enfermidades, se nós formos recorrer à palavra de Deus, quantos servos de Deus não sofreram também por causa das suas enfermidades? Jó, Davi, o rei Ezequias. Quem não se lembra do rei Ezequias? Que tiveram o seu momento de sofrimento. E quem somos nós para espantarmos se porventura formos acometidos por uma enfermidade, ou se um ente querido nosso é acometido por uma enfermidade? Quem somos nós para nos espantarmos com essa situação? Parecia que era o que acontecia com aquelas irmãs. Eis que está enfermo aquele, Jesus, aquele a quem tu amas, Lázaro, o seu servo, está enfermo. Uma outra coisa também, irmãos, que fica para o nosso ensino, para a nossa edificação, e que nós deveríamos meditar nisso, é o que João afirma no versículo 4. Jesus soube o que estava acontecendo. Na verdade, nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Versículo 4. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Possa ser que Maria e Marta não enxergavam o propósito daquela enfermidade. Muitas vezes, Deus pode usar uma enfermidade nas nossas vidas para fluir e para redundar em algo para a sua glória. Ou para até mesmo nos moldar, nos aperfeiçoar. Eu não sei o que Deus desejava com o que seria lapidado em Lázaro ou nas suas irmãs, mas eu creio que houve um propósito. E o propósito maior era para que redundasse para a glória de Deus. E para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos até Salmos, de número 119. Versículo de número 71. Página 694, irmãos. Salmo 119, versículo 71. Amém? Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Às vezes, possa ser que o Senhor vá usar circunstâncias, no caso aqui foi a enfermidade de Lázaro, para com que nós venhamos aprender ou viver algo que antes não tínhamos a capacidade de viver ou de praticar. Possa ser que muitas vezes a nossa enfermidade ou a nossa aflição, o Senhor vai usar para o bem de outros.
Pensemos, hoje nós meditamos nessa passagem, nós temos essa porção ao nosso alcance. Já se passaram mais de 2000 anos, desde a enfermidade, a morte e a ressurreição de Lázaro. Pensemos, quantos crentes, quantos servos de Deus não têm obtido um bem por meio dessa passagem? Um consolo, um conforto. E nós podemos dizer que hoje nós nos deleitamos nessa porção, nós somos consolados. Nós podemos dizer que nós estamos um pouco melhor por saber que Lázaro foi afligido, mas redundou para a glória de Deus. Lázaro definhou e morreu, mas hoje nós somos fortalecidos por aquilo que aconteceu com Lázaro. A igreja e o mundo, irmãos, eles podem extrair um enorme benefício das aflições dos bons homens, dos homens de Deus. Possa ser que por meio da enfermidade de Lázaro, aqueles que estavam descuidados foram despertos. Moisés pediu oração para que a igreja se despertasse na necessidade e na urgência de se pregar o verdadeiro evangelho. Possa ser que os que cercavam ali a Lázaro e duvidaram foram convencidos. Ou os ímpios que cercavam, não criam em Cristo, foram alcançados, foram convertidos. E até mesmo os que estavam de luto, como Maria e Marta, foram consolados. Através do testemunho do que aconteceu com Lázaro. E se assim porventura amanhã ou depois acontecer na minha vida, na vida do pastor, ou na vida dos irmãos, desejaríamos nós evitar essa debilidade que seria uma ferramenta, um bem, um instrumento nas mãos de Deus? É claro que muitas vezes, no momento, nós não compreendemos. Mas é aquilo que a palavra de Deus ensina, é aquilo que nós sempre temos estudado. Em tudo Deus tem um propósito. Hoje o pastor dizia pela manhã, a gente vai ler o capítulo de Gênesis 23, mas eu creio que em tudo a gente pode aprender algo acerca da palavra de Deus. E em nossas orações devemos dizer, irmãos: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, em primeiro lugar, nós vemos que ocorreu algo ali na casa daqueles irmãos. Lázaro se encontrava enfermo. Houve um fato. Em segundo lugar, o texto qual nós lemos não registra só o fato daquilo que acontecia e vivia aquela família, mas também envolve um relato, um relatório desse fato. E eu acho aqui o mais extraordinário, irmãos. Por que eu digo isso? No versículo 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Com a atitude dessas irmãs, isso nos ensina, irmãos, que tudo o que acontece na nossa casa, na nossa vida, nós temos que remeter ao nosso Senhor. Nós temos, vamos dizer assim, que manter uma correspondência constante com Cristo, acerca de tudo o que acontece nas nossas vidas. Por mais que Deus seja onisciente, Jesus já sabia por aquilo que Lázaro estava passando. Jesus sabe tudo aquilo que nós passamos. Nós podemos, irmãos, provar um grande alívio quando nós derramamos os nossos corações diante dele. Eu vejo que essa foi a intenção de Marta e Maria.
relatar completamente para Cristo. Elas faziam questão de que Cristo viesse a ter ciência e conhecimento daquilo que estava acontecendo no lar daquela família. Os irmãos se lembram qual foi a atitude dos discípulos de João o Batista quando João o Batista foi decapitado? Vamos até Mateus capítulo 14. Vamos ler do 10 ao 12. Mateus capítulo 14, a página é 1047, irmãos. Amém? Todos acharam? Está escrito: e mandou degolar João no cárcere. Herodes mandou degolar a João o Batista. Versículo 11. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. Versículo 12. E chegaram os seus discípulos, os discípulos de João o Batista, e levaram o corpo e o sepultaram. E depois, o que eles fizeram? E foram anunciá-lo a Jesus. Será que Jesus já não sabia o que estava acontecendo? Eles levaram o corpo, sepultaram e foram anunciar, foram relatar para Cristo. Em todo o problema, irmãos, que venhamos a ter, nós devemos enviar a nossa mensagem a Jesus. Nós não devemos guardar para nós o nosso próprio abatimento. Nós devemos ver em Cristo como um confidente que nunca nos trairá. Por isso que Maria e Marta desejaram de antemão, o mais depressa possível, relatar a Cristo. Informar o que acontecia ali. Elas enxergavam em Cristo um amigo o qual nunca lançaria elas fora. Como nós cantamos essa noite: nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas. E elas fizeram questão de informar a Cristo, de relatar a Ele qual era a luta, a dificuldade a qual elas estavam passando. Por que devemos procurar a Cristo, relatar a Ele? Só Ele pode, irmãos, por meio da Sua palavra, da Sua verdade, nos animar, fortalecer os nossos corações com a Sua presença. Possa ser que Maria e Marta estavam inconsoláveis, desesperadas por aquilo que estava passando o seu irmão, mas Cristo poderia trazer esse consolo inesperado a elas, e Ele também pode conceder a cada um dos seus. Informando e relatando a Cristo, Ele também pode conceder a cada um de nós que nós venhamos nos gloriar nas nossas aflições. Afinal de contas, não afirma o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então que derramemos diante dele os nossos corações. E não em vão, irmãos, aquelas irmãs enviaram o seu recado a Jesus. Que elas sabiam que Cristo poderia socorrê-las. Elas também tinham ciência de que Jesus poderia curar o seu irmão. A saúde do nosso corpo, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa alma, irmão, deve ser buscada em Deus. E elas sabiam disso. Nós podemos, como essas irmãs, contar a Jesus as nossas dores e sofrimentos. Às vezes nós
medimos o tamanho dos nossos problemas, das nossas dificuldades, às vezes acha que Deus não vai nem na bola, nem vai dar muita importância. É aí que eu acho tremendo a grandeza do nosso Deus. Eu fico pensando num Deus que governa os céus e a terra, que sustenta a terra, mas que também está sempre perceptível a todas as necessidades dos seus. Então, irmãos, assim como fez Marta e Maria, que nós de imediato digamos ao nosso Senhor: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Em terceiro lugar, nós vimos que houve um fato, nós vimos a preocupação daquelas duas mulheres em relatar, em buscar ao Senhor, mas houve um resultado. No caso de Lázaro, houve um resultado que eu acredito que não foi o esperado por aquelas duas irmãs. Eu acho que elas buscavam a Cristo de imediato, imaginando: Senhor, aquele quem tu amas está enfermo. Esperando que de imediato Cristo já viesse e já curasse Lázaro, Lázaro se levantasse daquele leito e tocasse normalmente a sua vida. Mas não foi bem assim que aconteceu, como nós sabemos. Quando Marta e Maria enviou aquela mensagem para Jesus, eu imagino que elas esperavam de Cristo a recuperação o mais rápida possível do seu irmão, de Lázaro. Porém, elas não foram contempladas. Ou seja, as expectativas delas não foram atingidas. No versículo 6 do capítulo 11 de João, qual foi a atitude de Cristo quando ele soube? Versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, quando Cristo ouviu, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Se a gente parar por aqui e desprezássemos aquilo que nós conhecêssemos de Cristo, nós poderíamos dizer assim: que pouco caso Cristo fez, né? Aquelas duas irmãs, em desespero, vieram, formaram, colocaram aos seus pés, fizeram com que ele soubesse o que estava acontecendo na casa delas, e ele simplesmente continuou mais 2 dias, não foi até a casa daquela família, a casa de Lázaro. Jesus, ele só se direciona até Betânia depois que Lázaro morre. Isso nos ensina, irmãos, que nós podemos informar a Cristo daquilo que acontece nas nossas vidas, seja o nosso problema, a nossa enfermidade. Num primeiro momento a gente pode achar que ele é indiferente, mas nós devemos entender que o Senhor vai responder às orações, não muitas vezes da maneira que nós esperamos. Mas sim a sua maneira, da maneira que lhe aprouver. Ou quando nós oramos segundo a sua vontade, como diz 1 João, nós temos a certeza que ele nos ouve. Às vezes a gente despreza, às vezes a gente fica tão apegado
com o desejo da cura. É claro que quando nós passamos por uma enfermidade, nós desejamos que sejamos curados, desejamos que o nosso ente querido seja curado, mas nós devemos relevar também que Deus tem um propósito para cada um. João 11, vamos até João 17. Às vezes nós pedimos que Deus cure para que aquela pessoa permaneça conosco. E muitas vezes possa ser que, na verdade, o Senhor Jesus já deseja com que ela esteja na sua presença. João 17, 24, página 1168. Amém? Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Quero que onde ele estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. É aquilo que a gente estava falando pela manhã. Todo mundo quer estar com Cristo, mas não quer passar pela morte. Às vezes nós oramos para que o Senhor cure ou traga a cura para determinada enfermidade. Possa ser que muitas vezes, às vezes a gente acha que a gente ora com pouca fé, quando Deus não atende às nossas orações. Muitas vezes Deus não responde porque não era a vontade dele. E nós devemos, como bons servos, entender, nos submetemos à vontade dele e dizer, como Cristo fez lá no jardim de Getsemane: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou até mesmo, um Azarias, porventura, seja cometido por uma enfermidade, e todos orem para que Deus o cure, Deus cure ele da enfermidade, possa ser que ele fique pior ainda, irmãos. Aí nós podemos pensar, mas será que Deus não ama o irmão Azarias? Porque foi o que aconteceu com Lázaro ali. As irmãs relataram a Jesus o que estava acontecendo ali, mas Jesus não foi. E o que aconteceu? Lázaro morreu. Ele, vamos dizer assim, ele arruinou e morreu. Às vezes nós ficamos tão apegados. É claro que nós não vamos ser relaxados e viver de qualquer maneira, ou quando o irmão estiver enfermo nós não vamos orar. Sim, essa é orai sem cessar. Essa é a instrução da palavra de Deus. Mas nós não devemos dar tanta importância à vida, irmãos, ao ponto de que nós venhamos a nos rebelar contra Deus. Às vezes as pessoas pedem algum ente querido e não aceita. É isso que eu estou dizendo. Mas como pode, Senhor? Ou muitas vezes nos velórios a gente ouve, era uma pessoa tão boa, né? E às vezes as pessoas ficam tão apegadas à vida daquela pessoa que acaba se rebelando e dizendo que Deus não sabe o que ele está fazendo. E no que diz respeito à vida do cristão, irmãos, quanto à nossa própria vida, a gente tem que levar em consideração aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Filipenses, capítulo 1. A gente passou por esse versículo hoje pela manhã. Página 1277. Versículos 20 e 21.
Nós lemos o 23 pela manhã na EBD. Paulo entendia que o que importava era que Cristo fosse engrandecido. Versículo 20 e 21, Filipenses 1, 20 e 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A gente precisa entender, irmãos, que Deus fará por nós o que seja mais benéfico e o melhor, mas na ótica dele, não na nossa, muitas vezes. Marta e Maria esperavam com que o irmão delas fosse curado de imediato. Mas, porém, a morte dele foi usada para a glória de Deus, para a glória de Cristo, para testificar que Cristo era o Filho de Deus. Nós podemos confiar plenamente que o Senhor fará o que é melhor, porque Ele nos ama. Não foi isso que Marta e Maria afirmou? Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aí nós poderíamos questionar, dizer sim, mas Jesus permitiu que Lázaro morresse, porém Ele o ressuscitou. Mas afinal de contas, Ele mesmo afirmou que Ele é a ressurreição e a vida. Para nós também. E para aqueles entre nós cuja esperança está em Cristo, assim como Lázaro, também participaremos na ressurreição. Não foi o que comentávamos hoje pela manhã? Ressuscitaremos com um corpo glorificado, incorruptível. Para encerrarmos, irmãos, versículo 5, João afirma: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Se Jesus te ama, irmãos, e amanhã ou depois você passar por uma enfermidade, pensemos naquilo que aconteceu com Lázaro, ou o propósito que Deus fosse glorificado por meio daquele fato que aconteceu ali com Lázaro. E que todo mundo possa ver o nome de Deus sendo glorificado também nas nossas vidas. Que no momento de dificuldade, que o mundo veja que os amados do Senhor são animados e consolados por Ele. Eu fico pensando no que diz respeito à aflição e a aperto. Eu fico pensando em Cristo, ali no jardim do Getsemane, onde ele orava a Deus: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como tu queres, mas como eu quero, mas como tu queres. Cristo encarava a sua cruz como a maior glória. Às vezes nós passamos por situações que nós achamos tão pesadas. Fico pensando nessa família, Marta, Maria, Lázaro. Pode ser que para elas aquela situação ali era tão dificultosa.
Possa ser que elas acharam que não conseguiriam passar. E o que nós podemos aprender, irmãos, é que nós devemos encarar tudo o que acontece nas nossas vidas como se fosse uma cruz. E que nós devemos carregar de uma maneira que redunde para a glória de Deus. Tendo como exemplo a Cristo, Jesus ele não enxergava outro caminho que não levasse à glória do Pai, fora a cruz. Os mesmos também devemos pensar como ele pensou. Sempre tendo a convicção de que eis que está enfermo aquele que tu amas. Mesmo passando por uma enfermidade, aquelas irmãs disseram algo que era verdadeiro. Que Jesus amava Lázaro. E se o Senhor nos ama, Ele cuida de nós. Amém?